Quais são os investimentos que você precisa fazer para você montar a estrutura capaz de fazer você lucrar nas altas quedas da bolsa? Primeiro tipo de investimento, tá? Ações. Por que um investidor sempre alto investe em ações? Primeiro, as ações, elas têm o maior, é indiscutível, maior histórico de multiplicação de capital da história. Maior multiplicação de capital da história entre todos os investimentos. Ah, Vinícius, isso eu estou falando em décadas, tá, gente? Se eu pegar as ações, é indiscutível. Eu posso pegar qualquer outro ativo, qualquer outro investimento. Ações rende mais. Ah, imóveis, Vinícius. Não, ações rende mais. Se você for parar para olhar, ações rende muito mais. Pela própria capacidade da empresa gerar valor, criar valor. Né? Um imóvel não tem como se criar. Valoriza com o tempo? Sim, valoriza. É interessante investir no mercado imobiliário? É. Investidor sempre alto investe? Sim. Mas nada bate as ações. Qual é o grande problema das ações? O grande problema da renda variável, o benefício da renda variável é que ela varia para cima. O grande problema é que ela varia para baixo também. Então, imagina se eu conseguisse investir em ações sem passar pelas perdas das quedas. Sem passar pelos momentos de crise. Isso é possível. Como? Usando as anti-ações. Então, o investimento norte, sem dúvida, são as ações. No Brasil, as ações estão baratas? Estão muito baratas. Qual é o problema? Elas podem ficar muito mais baratas frente ao cenário econômico. Então, se eu invisto em ações, eu preciso investir em anti-ações. E a gente tem duas anti-ações, tá? Primeira delas, o dólar, a anti-ação clássica. O nosso foco com o dólar é ser uma anti-ação que vai se valorizar nos momentos de quedas nas ações em crises domésticas. O que é uma crise doméstica? Uma crise no Brasil, uma crise do Brasil. Então, vou dar um exemplo claro. 2014 a 2016, aproximadamente, o Brasil viveu, 2013 ao fim de 2015, início de 2016, o Brasil viveu a pior crise da história republicana até então. E você viu inflação em mais de 10%, desemprego 15%, você viu um desastre na economia. Ali, o mundo não estava em crise. Existia um medo que a China pudesse entrar em crise. Mas o mundo não estava em crise, era o Brasil. Então, ali a gente viu o dólar disparar. Tá? Por exemplo. Agora, eu tenho uma outra anti-ação que valoriza muito mais em momentos de crises internacionais. Principalmente no aprofundamento das crises. Agora a gente está no começo da crise. E se colocar uma arma na minha cabeça e disser assim, ó, Vinícius, qual você acha que vai ser o melhor investimento até 2030? Eu diria que era ele. Mas eu não invisto com base na minha opinião. Eu não invisto com base em achismo. Eu invisto com base em metodologia. Comprovado, validado. Então, toda a estrutura. Não vai pegar a minha frase aqui e você achar, não vou investir só nisso. Você vai se lascar se você investir só nisso. Ou vai se dar muito bem, mas você vai estar apostando, não investindo. Que basicamente é o ouro. O ouro é uma anti-ação, um investimento que você valoriza muito em momentos de crises internacionais. Então, olha só. O carro-chefe são as ações. Maior potencial de multiplicação, indiscutível. No Brasil, estão uma barganha, extremamente barato. O problema é que pode cair pra caramba. Então, eu quero multiplicar capital aqui e eu uso essas duas estruturas aqui, as anti-ações, para ser uma defesa. Quando você perde um pouco, você tem que rentabilizar muito mais para voltar para o 0 a 0. Então, você tem que se blindar das quedas, que assim é muito mais fácil você ganhar dinheiro com o passar do tempo. Então, ações, foco é multiplicação de capital. Anti-ações é proteção, ou na verdade o objetivo primário, proteção dessas quedas, e o objetivo secundário é eu conseguir lucrar mesmo nos períodos de queda. Por quê? Com o passar do tempo, as anti-ações começam a subir muito mais que a queda das ações. E aí você consegue lucrar mesmo num período de queda das ações, tá? Beleza. 1, 2, 3. Quarto tipo de investimento, fundos imobiliários. O mercado imobiliário é um outro mercado extremamente comprovado ao redor do mundo, ao redor do planeta. E o nosso foco ao investir em fundos imobiliários, tem gente que ama, tem gente que odeia. Só que essas pessoas, elas analisam isoladamente. Quem ama o fundo imobiliário e só quer saber de fundo imobiliário, vai ter uma rentabilidade menor com o passar do tempo. Quem odeia o fundo imobiliário fica dizendo que o fundo imobiliário não tem capacidade de geração de valor, por isso não tem um potencial de rentabilidade tão grande quanto das ações. Mas, o que acontece? Quando você analisa o fundo imobiliário dentro da estrutura de investimento, você vê que a sua rentabilidade aumenta. E
vou até fazer um parêntese. Quando eu comparo ações e fundos imobiliários no Brasil, elas rendem praticamente a mesma coisa no longo prazo. Se eu comparo nos Estados Unidos, a briga também, o páreo é duro. Então, essa tese de que investir em fundo imobiliário não vale a pena, ela é meio teórica. Não tem muita prática nisso aqui não, comprovação prática. Agora, se você juntar na estrutura, melhora a sua rentabilidade. Por quê? Deixa eu te explicar. Ponto importante. O foco do fundo imobiliário é a gente ter uma geração de renda mensal, isenta de imposto de renda, certo? Que entra na nossa conta todo santo mês. Em vários períodos, agora não, mas em vários períodos, rende 2 a 3 vezes o que está rendendo a renda fixa. Daqui a pouco, a taxa de juros vai começar a cair. Os fundos imobiliários vão continuar rendendo, tendo um rendimento mais alto. Então, você que está com a cabeça de, poxa, eu vou focar só em renda fixa agora, esse rendimento vai cair, a média vai para metade do que está hoje. Então, se você quiser mudar para a bolsa depois que o rendimento da renda fixa cair, você vai pagar preços 3, 4 vezes mais altos. Não faz sentido. Você tem que se posicionar agora. E o fundo imobiliário, ele entrega... Hoje tem vários fundos imobiliários bons pagando 10% ao ano, 11%, 12%, isento de imposto de renda. E pagando certinho todo mês. Você vai fazer o quê? Como que expande rentabilidade? Você vai pegar esse rendimento do fundo imobiliário e você vai investir mensalmente, vai juntar com o aporte que você faz mensalmente, ou se você não faz aporte, vai pegar esse rendimento do fundo imobiliário e vai comprar ativos que são oportunidade naquele momento. Quais, Vinícius? Não sei. Depende. O que está caindo? O que tem valor e está caindo? São as antiações? São as ações nesse momento? Depende. Mas qual é o foco do fundo imobiliário? Recorrentemente, periodicamente, mensalmente, eu tenho um valor que eu consiga pegar de um rendimento legal, 10% ao ano isento de imposto de renda, e eu colocar ele para trabalhar. Então o rendimento não para aqui do fundo imobiliário. Ele vem do fundo imobiliário e ele é posto para multiplicar depois de novo. Assim eu consigo ter uma continuidade, uma frequência de aportes para aproveitar várias oportunidades que aparecem mensalmente. Todo mês tem oportunidade na bolsa, seja no lado das ações, seja no lado das antiações. Então o foco do fundo imobiliário é isso. Ele dá um rendimento, ele é um investimento auxiliar. Ele dá um rendimento mensal, muito previsível. Eu pego esse dinheiro e eu vou investir onde tem o maior potencial de multiplicação, que vai depender do momento, qual o investimento vai ser. Vai ser em ações, antiações, seja lá o que for. Quinto investimento, que faz parte do método investidor sempre em alta, títulos públicos. Qual é o nosso objetivo ao investir em títulos públicos? Relembrando, ações, multiplicação de capital, antiações, em um primeiro estágio, proteção, em um segundo, valorização em momentos de queda das ações. Fundos imobiliários, geração de renda mensal, para eu pegar esse valor e reinvestir em ações ou antiações, para aí colocar esse negócio para crescer e multiplicar muito mais. Quinto, títulos públicos. Objetivo primário, número 1, garantir uma rentabilidade acima da inflação. Quando a gente olha para trás e a gente vê assim, poxa, as últimas 2 décadas, a gente teve momentos de inflação bem elevada, mas parece que a gente esqueceu do monstro inflacionário que atacou a economia brasileira um pouco antes de virar 2000, né? Se a gente pensar principalmente na década de 80, quando a gente teve várias trocas de moedas e tudo mais. Sempre existe um risco inflacionário. Sempre existe um risco inflacionário. Principalmente em economias subdesenvolvidas, como é a nossa. Então, a missão de todo investidor não é ter uma rentabilidade alta. É, em primeira instância, ter uma rentabilidade acima da inflação. Ponto. Rentabilidade acima da inflação. Como que você garante uma rentabilidade acima da inflação? E nenhum investimento de renda variável. Nenhum. Eu posso te falar em cenário de normalidade que um investimento ou outro vai render acima da inflação. Exemplo, fundo imobiliário. Fundo imobiliário vai render acima da inflação? Em tese, sim. Por quê? Os aluguéis são reajustados pela inflação. Agora, e se pega um ano onde, por exemplo, o GPM foi super alto, como aconteceu em 2020, GPM super alto, e os próprios imóveis não foram reajustados. Por quê? Porque as pessoas estavam ficando desempregadas e tudo mais, então pode ser que não tenha. O único que vai ser de forma garantida vai ser um título público específico que entrega uma rentabilidade acima da inflação. Então, você ter uma parte do seu patrimônio exposta a um investimento que vai te dar, com certeza, uma rentabilidade acima da inflação é muito importante, principalmente em países subdesenvolvidos.